Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, tudo bem com você? Que bom, hein? Está começando mais um programa Bate-Papo das 6. Hoje vamos falar do tema saúde bucal e daqui a pouquinho eu vou apresentar os entrevistados, aqueles que vão bater aquele papo nesta próxima hora. Lembrando, estamos ao vivo Facebook, TV Sim, obrigado você que nos acompanha nas redes sociais e também pela Rádio Sim FM 106.1. Você que está voltando para casa agora vai aprender um pouco mais sobre saúde bucal e a sua saúde bucal. Como anda? Você já se perguntou? Parou para perguntar? Sobre esse assunto a gente vai debater muito mais a partir de agora. Estou recebendo o Dr. Leandro Souza, cirurgião dentista, grande profissional aqui da cidade. Doutor Leandro, boa noite, tudo bem? Prazer recebê-lo. Boa noite, Marcelo, um prazer é todo meu, uma satisfação estar aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem interessante no dia de hoje. Muito bacana. E também, Dr. Itamar Teixeira, cirurgião dentista, já recebeu vários prêmios também, atua também no setor público e também atendendo aí a população. Doutor Itamar, boa noite, que bom que o senhor está aqui. Boa noite, Marcelo, boa noite, telespectadores, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Pois é, e a gente vai falar um pouco da saúde bucal e tudo que cerca a saúde bucal, porque as pessoas às vezes estão deixando de lado. Isso aí é quase uma máxima do brasileiro e os doutores vão poder falar bem melhor do que eu. A gente acaba, às vezes, sendo um pouco relapso com relação à saúde bucal. Ô, doutor Leandro, em época de pandemia, o que mudou de lá para cá? Já são aí 14 meses de pandemia, consultório atendendo só urgência e emergência, depois abre consultório para fazer outros procedimentos. Explica um pouco para a gente. Marcelo, nós estamos aprendendo também nessa época de pandemia. Quando tudo começou em março do ano passado, a primeira orientação, logo quando iniciou o lockdown, é que nós não fizéssemos atendimentos de procedimentos eletivos. São aqueles procedimentos que não eram urgências e emergências. Então nós estávamos apenas atendendo casos de pacientes que tinham dores e tinham emergências. O tempo foi passando, a gente achava que essa pandemia passaria um pouco mais rápido do que a gente vive hoje e a gente entendeu que a gente precisava se adaptar a essa nova realidade e voltar a uma rotina dentro de ajustes. Então, tudo aquilo que a gente já fazia com muita preocupação em relação à biossegurança, à não transmissão de doenças, que é uma rotina da odontologia, nós reforçamos em época de pandemia. Então, na atualidade, eu vou dar o meu exemplo no consultório, eu ainda não contraí a doença, espero que continue assim por muito tempo, porque os protocolos que nós já utilizamos no consultório, eles foram reforçados. Então, a odontologia hoje é uma área de muita segurança. Essa é uma orientação que a gente passa para os pacientes. Se tem um lugar seguro para a gente ir nesse momento, é o consultório odontológico.
seja por todo o cuidado que a gente tem em relação a instrumentais, em relação à rotina de esterilização de materiais, seja para o cuidado do ambiente que nós temos. Então, a orientação, aumentar os intervalos de pacientes, a gente evita que os pacientes cruzem em recepção. Então, esses foram ajustes que nós fomos aprendendo com o passar do tempo, para que a gente possa conviver com essa doença de uma forma segura. Tá certo. O doutor Itamar, e querendo ou não, a boca é uma porta de entrada aí para a chance da Covid-19, desse vírus maldito, e se você tem uma boca, às vezes, que não está tão bem cuidada, essa chance é maior, doutor? Na verdade, a mesma boca, né, que entra o alimento, que por conta da Covid, a aerolização que se provocava, né, durante o atendimento odontológico, e foi o motivo pelo qual a Associação Médica de Intensivistas, né, solicitou que a gente fechasse por um tempo para eletivos, né, para cuidados eletivos, essa mesma boca que aeroliza, que expele os vírus, né, porque ali é um depositor, é um grande depósito de vírus, né, de bactérias e do coronavírus, obviamente. Essa mesma boca hoje recebe a intubação. A intubação, que é por onde entra o ar. Olha que interessante, a mesma boca que tem vida, ela recebe vida por ali. Então, ela tem que ter cuidado. Então, esse período que se ficou fechado, né, foi um equívoco, porque na verdade esses pacientes precisavam de cuidados mais ainda do cirurgião dentista, ou seja, do especialista em cabeça e pescoço, da área de cabeça e pescoço, da cavidade bucal mais especificamente, né, por conta essas situações que aconteceriam ali. Bom, ali tem várias manifestações, né, que, por exemplo, a periodontite, que hoje é um agravante do coronavírus, não é? Porque é um depósito, mas também agrava problemas de saúde geral do paciente. Por exemplo, as pneumonias, não é? Problemas vasculares que o paciente recebe, passa a ter com a coronavírus, né? Com a Covid, com a doença, ele acaba tendo agravantes por conta de vírus que estavam ali naquela cavidade bucal. Bacana. Então é extremamente importante entender esse processo, né? O cirurgião dentista não poderia estar excluído desse processo, muito pelo contrário, estar incluído. E desde que veio a pandemia, a odontologia nunca parou de funcionar. Viu, Leandro? Na verdade, é um equívoco achar que os consultórios fecharam. Os consultórios não fecharam. Eles estavam prontos para atender urgência e emergência, né? E deixamos um pouco aquilo que era eletivo, aquilo que era estético, aquilo que poderia esperar algum tempo para atender justamente os pacientes que necessitavam dos cuidados urgentes. E ainda aprofundando um pouquinho, Leandro, às vezes alguns sabem, outros não, é bom que a gente explica o que é então a periodontite. A periodontite, na realidade, ela é um quadro avançado do que a gente mais encontra no dia a dia, que é a gengivite. Então, a gengivite é o estágio inicial da inflamação da gengiva. Quando você tem, por exemplo, uma evidência de sangramento na gengiva, aqueles pacientes que passam o fio dental e percebem um sangramento. Sai um sangue. Quando não é trauma, então a gente tem duas formas de sangramento na cavidade bucal. Ou eu tenho um trauma, eu tenho uma lesão que gera um sangramento, ou eu tenho um processo inflamatório, que aí pode ser esse processo inicial, que é uma gengivite, que essa gengivite, quando não tratada, ela evolui para uma periodontite. Então a doença periodontal, ela é uma doença que envolve as estruturas ao redor do dente. Então eu penso em inflamações de gengiva, perda óssea, bolsa periodontal. Então o osso que está ao redor do dente, ele sofre um dano por um problema que ele é muito simples de ser resolvido. Então imagina que a doença periodontal, essa periodontite, é uma inflamação que evoluiu e a gente pensa, o melhor momento do diagnóstico é quando o problema começa. Então, para que eu não deixe que as coisas evoluam, eu preciso ir no dentista. A gente sempre teve uma máxima que eu vou no dentista obrigatoriamente quando dói ou quando tá feio. Esses são os dois pontos que todas as pessoas vão ao dentista. Tem que procurar um dentista, tem um dente meu aqui que tá... Essa é a ideia, mas aí, e quando tá tudo bem? E quando tá tudo normal? Às vezes a gente detecta por exames de rotina processos infecciosos que o paciente não sente absolutamente nada.
E aí o paciente fala, doutor, mas eu não estou sentindo nada. E a gente fala para o paciente, não é porque não tem dor que não necessariamente exista um problema. Aí que vem a orientação, que é aquilo que a gente busca dentro da odontologia, permitir que as pessoas tenham o maior bem que pode existir, que é educação, que é conhecimento. E isso não tem preço. Bacana demais. Deixa eu falar aqui um negócio, pedir para o pessoal também participar, 996224547. Tem alguma pergunta para o doutor Itamar, para o doutor Leandro? Dois feras, dois cirurgiões dentistas realmente muito conceituados e estão participando. O tema é saúde bucal, como o doutor Leandro falou. Às vezes a gente só vai quando ali tem aquela questão da dor ou a questão da estética, e a questão da odontologia vai muito além disso. O WhatsApp está na tela aí, 996224547, 996224547. O doutor Leandro, os problemas bucais, aí associando a Covid-19, eles aumentam a chance do paciente com Covid ser entubado, precisar ser entubado, que ninguém quer ser? Na realidade, tudo isso é muito novo e agora a gente começa na odontologia a ter evidências científicas do que acontece com os pacientes com problemas odontológicos associados à Covid. Então nós temos um estudo muito recente que saiu agora no mês de março, que foi feito com pacientes, uma equipe do Catar, Canadá e Espanha. Eles pegaram 568 pacientes com COVID e avaliaram esses pacientes durante o período de Covid. Esses pacientes foram avaliados radiograficamente e foi detectado que pacientes que tinham problemas periodontais, que são as inflamações da gengiva, tinham 3 vezes mais chances de complicações com a Covid. Então, pacientes poderiam ser entubados, levados à UTI, ou até pacientes morreram e tinham uma grande associação com doença periodontal. Então, hoje nós temos evidências científicas que o problema bucal pode agravar. Até porque a doença periodontal, essa inflamação que nós estamos falando da gengiva, ela não acontece, a origem dela é na boca, mas ela tem um efeito sistêmico. Então essa inflamação local, ela também passa para inflamações em outras partes do corpo. Imagina que a gente tem hoje com pacientes de doença periodontal, já comprovados cientificamente, associados a diabetes, associados a problemas cardiovasculares, e são os mesmos problemas que também podem ser as comorbidades da Covid. Então, se eu tenho um paciente que tem doença periodontal, que tem mais chance de ter problemas sistêmicos associado à Covid, a chance dele agravar o seu quadro nesse período agora é muito maior. Olha aí, impressionante, né? É preciso estar realmente com a saúde plena, e a gente sempre fala de imunidade e tudo mais, com relação à Covid, são muitos os fatores. Doutor Itamar, o Hospital Geral de Linhares tem esse atendimento, principalmente para quem já está lá internado por diversas razões, um atendimento odontológico também que é prestado no HGL, e muita gente não sabe disso. Sim, sim. Desde 2006 nós temos o serviço odontológico no hospital, né? Nós temos a odontologia hospitalar, que é a visão odontológica para dentro do hospital para o paciente que está internado. Seja ele em enfermaria, seja ele na sala de urgências, seja na UTI e também na UTI Covid. E tem aquela porta aberta, né, que é a porta do pronto-socorro, né? Nós temos esse processo de trabalho. O que nós observamos muito lá é que o paciente evolui para a forma grave da doença quando ele tem mais problemas bucais. Olha aí. Principalmente de ordem de tecidos peridentários, né? Ou seja, os tecidos de suporte dos dentes. Né? Aí vem língua também, porque a língua é um grande reservatório de bactérias, fungos e vírus. Não é? Nós temos também uma evolução do paciente que contraiu o vírus. Ele baixa a imunidade, porque a infecção viral ela faz isso com o organismo, ela baixa a imunidade orgânica e o que oportuniza a infecção por bactérias ou por fungos. Então a gente tem observado muito paciente com doenças simples, por exemplo, como sapinho, que se dá ou em criança ou paciente imunossuprimido.
né? Seja ele para o HIV, seja para o transplante cardíaco ou transplante qualquer, ou no paciente muito bebê que não tem imunidade, né? Aí de repente um adulto jovem desenvolvendo sapinho. O que é isso? Uma imunidade, né, suprimida por conta da infecção viral. Olha aí. Então isso é uma coisa que a gente tem observado. Fora os outros problemas bucais que eles pioram também no paciente com Covid. Né? Por exemplo, a gengiva. Precisa que se ver, os processos de bolsas, né? Os processos de infecção, a halitose que o paciente desenvolve, né? Que esse o Leandro não falou, mas ele pode dizer, o paciente pode dizer que está tudo bem com as infecções bucais dele, ele não tem dor, ou não está esteticamente comprometido, mas tem uma litose, pelo menos. E a litose é um grande sinal de problema periodontal, não é isso? Também. Leandro é um especialista e na a área, grande questão, ele conhece bem. Que essa halitose, por exemplo, isso é um ponto muito interessante, porque a halitose normalmente não é identificada pelo próprio paciente. E isso é que é um ponto muito importante. Então, a gente sempre orienta os pacientes, quando a gente percebe essas questões, essas evidências bucais, orientar para que ele tenha essa percepção, uma hidratação da boca, conversar com o parceiro. Será que eu tenho alguma halitose? Perceber. Fala isso. Porque gente, as pessoas não percebem. A halitose, né, o tradicional e popular mau hálito. Mau hálito. Vamos colocar bem claro, né? Então, tem que perguntar, né, doutor? Porque senão você fica ali, eu não tenho. Aí o companheiro, a companheira não informa. Gente, está em casa, faz isso. Ou é enxaguante, ou é escovação melhor. A gente vai chegar nessa parte de escovação e tudo, a gente vai abordar tudo isso. Então a halitose também é um sinal de alerta, doutor? Também é um sinal de alerta. Se você tem evidência de halitose, desse mau hálito, isso pode acontecer em vários momentos do dia, esse é um primeiro alerta para que as pessoas procurem avaliar qual é a condição de saúde bucal. E também a gente tem observado muito lesões mesmo, né? Lesões da mucosa, né? Véu palatino, né? Que é no céu da boca, ali no fundo da cavidade bucal, lá na úvula, lá na campainha, né? Naquele pinguelinho, ali naquela região, na região de gengiva mesmo, na região mais atrás, no dorso da língua, a gente tem observado muitas lesões que não são características de um paciente que está saudável. Né? Num paciente com Covid, por exemplo, essas lesões elas estão ficando muito evidentes e se perdurando, né, Leandro? Não sei se você tem percebido lá na sua clínica, mas ela está se perdurando por meses. Paciente que saiu da fase aguda da Covid, que hoje é caracterizada também com uma doença crônica, né? O cara se livrou do agudo do vírus, mas ele tem uma doença crônica perpetuada. E então ele acaba levando essas lesões para longo prazo. E sabe-se lá até quando essas lesões vão aparecer. Então tem paciente de controle estomatológico é de cuidados peribucais, mas nas regiões de tecido mole, que a gente faz o tempo inteiro com essas lesões. Então assim, tem muita coisa na cavidade bucal que se manifesta, como se manifesta em muitas outras partes do corpo. Muito provavelmente o paciente está desatento a isso, mas é extremamente importante que ele fique. Olhe isso. E as pessoas devem ficar atentas a esses sintomas, né? Desde a questão do sangramento, da halitose, como vocês estão colocando. Porque tem gente que, sangrou porque eu forcei um pouquinho o fio dental, ou a escova era um pouco mais dura, a cerda mais dura, isso não é nada. Aí no outro dia sangra novamente. Opa, eu tenho que acender um sinal de alerta. É isso, doutor? A gente vive, o brasileiro por natureza, ele entende de muitos assuntos. Então, o brasileiro adora futebol, adora política, e o brasileiro sempre ele é um pouco médico também. Então é normal a gente ter algum problema e a gente sempre tem uma receita pronta. Vou botar um remedinho aqui. Chega no consultório, o paciente que faz bochecho com água oxigenada, o paciente que faz bochecho com bicarbonato. Clareamento, tem uns clareamentos caseiros aí, então, né, assim, a gente ouve falar, eu já vi até relatos de reportagens do paciente que falava, não, porque essa época de Covid falaram da doença periodontal, eu faço bochecho com bicarbonato. Olha, então, prevenir. A limpeza dos dentes, ela obrigatoriamente ela é mecânica. A limpeza dos dentes ela acontece com fio dental e com escovação. Então, às vezes a pessoa não tem uma rotina frequente de fio dental e quando ela passa o fio dental, ela percebe o sangramento. E aí ela fala, vou parar de passar o fio dental porque sangrou. E aí é que está um grande equívoco. Percebi um sangramento que ele não é traumático, ele é pelo uso rotineiro do fio dental, isso é um alerta. Qual é o seu hábito? Quanto tempo tem que você foi ao consultório? E hoje, gente, o consultório ele é muito acessível para todas as pessoas. Se você tem qualquer evidência de algo fora da normalidade,
procura um dentista. Às vezes algo que para você não é tão sério pode representar um problema muito grave para a sua saúde. Então, é o profissional, é o dentista que vai dar o caminho para que a gente realmente evite complicações. Bacana, cada um na sua profissão e você precisa ser atendido, por favor, busque esse atendimento. Uma coisa que é muito interessante é a questão da máscara, né? O paciente tem usado a máscara e está evitando se olhar. Então essa que a gente tem percebido também que tem o paciente está deixando, já que eu estou de máscara, ninguém está vendo meus dentes, minha boca, relaxou. Eu não preciso escovar tanto. Olha só. Eu não estou olhando para a minha boca, porque eu não estou com tempo e a máscara está o tempo inteiro, não estou olhando para dentro da boca. Aí vai se olhar o quê? Não vê manchas que estão na boca, na língua, na bochecha, na gengiva. Não vê os dentes que estão descalcificando. Muitos deles nem percebem as restaurações que estão caindo. Tá? As estéticas, cáries novas que estão aparecendo. O paciente não está se olhando e isso está sendo um agravante para a saúde bucal. Né? Um agravante para a saúde bucal e saúde geral, porque se eu tenho infecção, porque uma cárie que seja, por minúscula que ela seja, ela é uma infecção. É infecção bucal. Se é infecção bucal, eu tenho bactéria na minha boca. E eu preciso cuidar disso. Então as pessoas, eu queria fazer esse alerta, que as pessoas comecem a se olhar um pouco mais, tirem as máscaras, pelo menos no seu banheiro, e façam a escovação, e olhe sua boca um pouco mais, com um pouco mais de atenção, que com certeza vai ter que ter alguma necessidade de cuidado odontológico. Não é momento de relaxar. Muito bom, muito boa dica. A gente daqui a pouquinho vai falar mais sobre cuidados com a escovação, o uso do fio dental, enxaguante bucal, é bom, não é? Os doutores vão tirar essas dúvidas também. Tem algum alimento que pode prejudicar meus dentes? Vou fazer essa pergunta também, então fique aí com a gente e participe também no 996224547. Você que está no Facebook, obrigado. Você que está na Sim FM, agora temos imagens do trânsito em Linhares. O trânsito vai fluindo muito bem na BR-101 e também na Avenida Samuel Batista Cruz, neste início de noite de terça-feira. Lembrando para você, o Bate-Papo das 6, a reprise acontece no domingo, no próximo domingo à tarde, a reprise de todos os programas da semana, tá bom? Vou pro intervalo, volto já já, daqui a pouco a gente fala mais sobre saúde bucal no Bate-Papo das 6. Já estamos de volta com o nosso Bate-Papo das 6 e eu quero aqui fazer uma menção bacana. Estamos chegando a partir de agora, nesse momento, também através da TV Sim, no 16.1 Linhares. A gente já chegava a Aracruz, São Mateus, a Grande Vitória, e agora chegamos a Cachoeiro de Itapemirim e sul do estado, através da nossa TV Sim 16.1, no nosso plano de expansão. E eu quero acolher a você que é do sul do estado, está nos acompanhando. Você vai ver muito a gente, vai acompanhar muito a nossa programação e, claro, vamos ter muitas informações também da sua região. Cachoeiro, sul do estado, você na Grande Vitória, obrigado pelo carinho, pela audiência, pela participação. Sejam todos bem-vindos à nossa TV Sim, canal do Espírito Santo, tá legal? E obrigado mais uma vez você que nos acompanha nesse momento na Rádio Sim FM e também no Facebook, nas nossas redes sociais. O doutor Itamar, o senhor recebeu um prêmio internacional pelo trabalho desenvolvido, inclusive a produção também tem imagens, vai colocar pra gente, e é um trabalho fantástico. A produção vai colocar também, e fala um pouquinho desse prêmio aí e da importância dele. Bom, esse prêmio foi uma honra que eu recebia. Na verdade, Linhares recebeu esse prêmio, né? Porque eu não recebi sozinho. Muitos dentistas voluntários fazem esse trabalho comigo. É o Dentista do Bem. É um projeto onde nós abrimos nossos consultórios privados para atendimentos gratuitos a crianças entre 11 e 17 anos e para mulheres vítimas de violência. Esse é o objetivo do nosso trabalho. Do ponto de vista importância, a percepção social desse projeto, né? É uma coroação de uma premiação, né? Onde a odontologia se mostra importante socialmente falando. Bacana, né? Esta percepção social é o mais importante. E a gente tem um vídeo também, agora sim a produção vai lançar o vídeo aí. O Itamar é um homem do SUS e da clínica privada. O Itamar trabalha
naquela ponta que é a mais importante da saúde brasileira e talvez o maior exemplo do mundo, que é o SUS. E mesmo assim o Itamar é voluntário na rede privada e coordena os dentistas do bem em Linhares. Esse cara é um exemplo para esse momento de Brasil, onde nós dependemos do SUS, onde o SUS salvou milhares de pessoas. Esse homem aí, ó, com essa carinha aí, ele fez não só o trabalho lá do SUS, mas ele também fez o trabalho da rede privada. Ele é um influente dentista que faz tudo acontecer em Linhares. Bacana demais, hein? É um reconhecimento e de todo um trabalho que é feito ao longo de uma vida, né, doutor? Me sinto muito honrado por isso, né? De fato é isso. Na verdade, isso o Leandro está falando como é que é a trajetória dele da odontologia. E eu digo que para mim a odontologia sempre foi o campo de trabalho, sempre foi o social. Né? Nunca almejei ficar rico com ela, e todo mundo, se o linharense me conhece, sabe que eu não tenho essa riqueza, eu não tenho esse status por ser bem sucedido, por ter dinheiro. Não tenho, meu carro é um carro muito simples, minha vida é muito simples, não é? Mas eu tenho esse orgulho de ter uma ascensão social, onde eu cheguei na odontologia, com a odontologia, foi aonde se precisava, né? Onde tinha odontologia para ser praticada. Foram nessas pessoas, e isso é uma honra para mim. É uma honra para a odontologia capixaba, é uma honra para a odontologia brasileira, é uma honra para a odontologia linharense, é uma honra para os colegas dentistas do bem, que o Leandro também é um dentista do bem, Leidiane, a esposa dele, doutora Leidiane, também uma dentista do bem. Isso nos trouxe muito sucesso, não é? Mas não um sucesso pessoal, mas foi um sucesso para a odontologia, né? Para o coletivo do colegiado odontológico. Muito bom. Doutor Leandro, falando aí de criança também, os pais às vezes deixam, né? Ah, não vou levar meu filho no dentista, ainda não precisa, mais à frente, mais à frente. Qual é a idade ideal para fazer a primeira visita, para levar o seu filho pela primeira vez, doutor? Esse é um tema muito importante, Marcelo. A gente fala com os pais, a gente precisa criar um hábito para que as crianças entendam que a odontologia é uma área da saúde necessária e que não é uma área de trauma. A gente percebe histórias de antigamente que o pai falava para a criança: se você não escovar os seus dentes, eu vou te levar para o dentista. E o dentista era um motivo de castigo. Então, o dentista posava de malvado da história. O dentista era o malvado. E aí, quando essa criança precisava de um atendimento odontológico, imagina como que essa criança chegaria ao consultório. Então, tremendo. Hoje a gente já tem uma odontologia totalmente diferente. Então a gente tem os odontopediatras, então a gente pede muito aos pais que procurem os especialistas, procurem aqueles profissionais que se prepararam para o atendimento técnico e psicológico dessas crianças. Então, quando que a gente tem que levar? Assim que surge o primeiro dentinho na boca de uma criança, é a hora dela começar a visitar um dentista. Muitas vezes não tem nenhum problema, sim, mas a criança começa a se ambientar, ela começa a entender que aquele consultório é um local que ela vai para cuidar da saúde e não para sofrer. Então a gente precisa começar já nessas novas gerações, mostrar que odontologia é saúde, odontologia não é doença, para que os pais entendam qual é o melhor momento, como cuidar daquele dentinho de leite. As crianças precisam ter o contato, ter o hábito com a escova, com o fio dental, e se ela já começa desde muito jovem, isso vira uma rotina. Então eu olho, por exemplo, os meus filhos, eu tenho 2 filhos, que eles já sabem. Lá em casa, às vezes eles estão na hora de dormir, minha filha com 4 anos fala: papai, eu quero escovar o dente. Porque criou um hábito. Ela não sabe o que é cárie, ela não sabe o que é inflamação gengival, mas criou-se um hábito. E hábito a gente cria. E é isso que a gente precisa fazer com os pequenos. Hábito de cuidar, de usar fio dental, de escovar, de ir ao consultório. Então, quanto antes, melhor vai ser o futuro e a saúde dessas crianças. Pois é, o fio dental tem gente que realmente não deixa de lado. Eu não preciso. Tem gente que não tem o hábito. Agora, desde criança é para ser utilizado. Existe o fio, existe a fita, tem gente que prefere a fita,
enfim, mas deve ser usado, né, doutor? Totalmente. A nossa limpeza ela tem que ser mecânica. Então, toda vez que eu vou ingerir algum alimento e que ficam resíduos entre os dentes, eu posso remover esses resíduos com escova e posso remover esse resíduo com fio dental. Então, o mais importante é a gente entender para que um serve e para que o outro serve. Então, quando a gente fala de escovação, a gente está falando das superfícies dos dentes. Obviamente, a escova eu posso usar para a língua também, eu posso usar para a bochecha, mas quando a gente fala em dente, então eu limpo aquelas superfícies maiores que são visíveis, na frente do dente, em cima e a parte de trás. Só que imagine que eu não consigo entrar com uma escova no meio de 2 dentes e entram resíduos. Por exemplo, se você come um churrasco e entra um pedaço de carne entre 2 dentes, aquilo te incomoda. Isso prova que existem espaços. Aí a pessoa vai lá e limpa. Tem muita gente que usa o palito, que não é indicado para limpeza entre os dentes. Não é indicado, então a limpeza tem que ser com fio dental ou com fita. Então existem algumas preferências profissionais sobre o fio, sobre a fita. A gente sempre orienta que, sendo fio ou fita, que sempre seja com cera, porque ele desliza melhor entre os dentes. Existem algumas marcas que você passa no meio dos dentes e ele desfia. Então se você, por exemplo, passou o fio dental entre 2 dentes e desfiou, aquilo pode ser a qualidade do fio dental, como pode ser algum problema de adaptação de uma restauração, por exemplo. E aí é o profissional que vai te dar a orientação. Bacana. Ô, doutor Itamar, o brasileiro vai pouco ao dentista? Poderia ir mais? Um trabalho de prevenção seria fundamental? Isso não acontece pelo que o senhor vê na sua experiência? Sim. Na verdade, se a gente for observar a população, por exemplo, o ciclo de vida do idoso, população acima de 60 anos, a gente percebe que eles vão muito ao médico. Vários especialistas. Aliás, eles já escolhem um especialista para ir. Não tem o geriatra. Eles não se preocupam em ir no geriatra, que é o clínico geral que cuidaria dele naquele ciclo de vida. Ele vai a vários especialistas, mas ele vai ao dentista. Mesmo que ele não tenha os dentes, mas ele tem boca. Ele precisa continuar se alimentando, ele precisa ter qualidade de vida, qualidade alimentar, ele precisa ter uma nutrição, né, uma alimentação nutritiva, e não uma alimentação simplesmente que não nutre. E para nutrição ele precisa de ter uma saúde bucal adequada, dentes para mastigar, sejam eles artificiais ou naturais, não é assim, doutor Leandro? Sim. Então ele precisa ter essa percepção que ele também precisa ir ao dentista. Quantas vezes o idoso vai ao dentista ao ano? Quantas vezes ele vai ao médico? Então essa é a percepção. Aí você imagina os outros ciclos de vida. E aí o Leandro está falando quando que a criança vai ao dentista. Muito antes dos dentes. Sabe quando? Hoje mesmo, uma aflição de uma mãe, me passou que a criança não está amamentando. Nasceu, né? Acabou de nascer na maternidade, não está amamentando. E eu só faço ambulatório de estomatologia na sexta-feira pelo SUS. E a criança vai ficar sem mamar até sexta-feira. Porque ela precisa cortar o freio da língua para amamentar. E quem faz isso é o cirurgião dentista. Então, assim, a percepção que eu digo que quanto mais cedo, até intrauterina, hoje existe o pré-natal odontológico. O dentista faz o pré-natal da mamãe. Olha aí. Daquela criança, porque aquela criança quando vier ela precisa de cuidados odontológicos, sim, porque ela tem boca, ela tem um estômago, uma cavidade bucal, que ela precisa de quê? Uma cavidade bucal adequada para receber os dentes, a língua em boa posição para os dentes virem bem posicionados, uma mandíbula bem posicionada quando amamenta adequadamente no mamilo, na mama da mãe, que é o adequado, ela vai ter uma construção óssea muito mais adequada para receber esses dentes. Então, quanto antes, melhor. Então, a criança tem que ir ao dentista na barriga da mamãe. Não é com 3 aninhos ou com 6 aninhos. E se a gente pensar nesse tema que é muito interessante, é muito comum, a gente evita alguns procedimentos em primeiro trimestre e no último trimestre da gestante. Então imagina o seguinte, quando você tem uma gestação que ela é programada, é normal que os pacientes eles fazem visita aos médicos, ao ginecologista e preparam para uma gravidez. Mas essa preparação não inclui o dentista. Então imagine que essa mãe tem, por exemplo, um foco de infecção que é assintomático pré-gestação. Imagine que essa manifestação, esse problema, ele vem à tona durante a gravidez. E essa mãe precisa fazer um canal, precisa fazer uma cirurgia de emergência. Então a gente já traz alguns riscos, por exemplo, para essa gestação.
focos de infecção no período de gravidez, no período de gestação, são perigosíssimos. A gente tem casos na odontologia que mostram casos de partos prematuros que foram acometidos, foram originados por problemas odontológicos. Então, olha a seriedade que é a odontologia dentro da saúde sistêmica do paciente. Realmente, são dicas e informações muito importantes, todo cuidado é pouco. Porque existem pessoas, é caro colocar um dente, um implante, enfim, existem tratamentos e tratamentos, claro, mas não é porque é caro, você vai deixar de se cuidar também, né, doutor? E não é caro, é necessário. Vamos mudar essa terminologia também. Marcelo, eu tenho uma máxima no meu consultório que eu falo para os meus pacientes. Odontologia não é cara, desde que os problemas não aconteçam. Imagina o seguinte, você tem um carro, você não quer gastar com o seu carro. Você deixa de fazer uma manutenção preventiva, você compra um carro novo, ele fala, a cada 6 meses ou 10 mil quilômetros você tem que fazer a revisão. Então por que a odontologia não é assim? Então eu falo para os pacientes, tratamento odontológico não é caro, desde que os problemas não aconteçam. Então, se você tiver uma boa higiene, se você fizer um uso racional dos dentes, você não vai abrir uma garrafa com os dentes. E se você fizer uma visita periódica ao profissional, você não vai gastar dinheiro com dentista. Eu falo para os pacientes, você gastar 100, 200 reais a cada 6 meses com dentista é caro? Jamais. Eu não acho caro. Aí as pessoas passam 2, 3, 4, 10 anos sem ir ao dentista, chegam com muitos problemas, o que vai acontecer? Aí é caro. Aí é caro. É a tal da prevenção. Se faz prevenção com um objeto seu, você tem que fazer principalmente com a sua boca. O doutor Itamar, um outro tema, né, que eu esqueci de abordar, o câncer de boca. É um tema também delicado e acomete muita gente, né, doutor? Sim, o câncer de boca ele acomete mais a homens, não é? Mais do que mulheres, numa faixa de idade ali entre 40 anos e 65 anos, mais ou menos, é a faixa de maior risco. Tem os fatores de risco, que é o tabaco, não é? E a bebida. O tabaco mais do que a bebida. E isso é vamos dizer assim, um dado epidemiológico importante para o Brasil. Mas assim, o que eu percebo também no câncer de boca também é a prevenção. As pessoas não têm o hábito de se olhar, não é? Por exemplo, pedaço de dente ali por anos, só que eu falo que são os dentinhos de estimação, ou aquela prótese que está quebrada e remendada com super bond e está ali de estimação há muito tempo. Aquilo é um fator agressivo e que pode causar câncer. É uma porta de entrada? Não, é um causador de câncer, porque aquela agressividade todo o tempo, daquele pedacinho, daquele dente quebrado, aquela raiz sobrando ali, ou daquela prótese quebrada, vai ser um ponto de câncer. A gente atende, né, esse cuidado aí odontológico, que é o câncer de boca, né, num ambulatório, e a gente tem percebido assim, que a incidência é a mesma todo ano, né, aquela mais ou menos dá uns 22 casos por ano, mas o que a gente percebe é que está dando mais cedo, as pessoas estão tendo mais cedo. E quando a gente pega o caso, muito tardio, já evoluído, não é? Evoluído para um caso mais grave. Ou seja, que geralmente o paciente não tem sobrevida boa. Então, assim, a gente tem percebido isso. É um projeto importante dentro da odontologia, mas todo dentista faz essa prevenção. Pelo menos entendo que é obrigação do cirurgião dentista fazer essa prevenção todo o tempo, né? E a gente milita nesse caminho aí há muitos anos aqui no serviço público com esse ambulatório. Agregamos o ambulatório agora do projeto Língua Livre, que é cuidados com a linguinha do bebê. A gente fazia isso à parte, mas hoje a gente não tem muito espaço no SUS. A gente agregou na sala de pequenas cirurgias mais esse projeto. É o Língua Livre. Toda semana a gente corta a linguinha de bebês lá, de adultos que falam errado, e crianças que estão aí com a fase de cognição, aprendizado, com dificuldade de aprendizado, a gente também faz o processo. E esse serviço é prestado no HGL? Não, no ambulatório da USL, ali, agregado ao CEL, do Centro de Especialidade Odontológica, ele é agregado na USL, numa sala de pequena cirurgia, então aqui na Colina. Na Colina, tá legal. Doutor Leandro, a pergunta que não quer calar, quantas vezes por dia eu devo escovar meu dente? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Que os pacientes querem uma resposta matemática para isso.
Eu normalmente, quando os pacientes me fazem essa pergunta, eu devolvo com uma outra pergunta. Quantas vezes por dia você suja os seus dentes? Boa. Essa é a resposta que a gente precisa. Então, se eu quero excelência, se eu quero resultados, se eu quero não ter problemas, a ideia é que eu limpe os meus dentes toda vez que a gente sujar. Esse é o caminho perfeito. Se eu vou sujar o meu dente 10 vezes, e quando a gente fala sujar, a gente está falando de líquidos e sólidos. Tem gente que fala assim, não, eu só preciso limpar se eu comer alguma coisa. Só tomei um refrigerante. Aí a pessoa tá com refrigerante, que é ácido, com sucos, com café. Então a gente tem pessoas que estão na sua rotina de trabalho com café, com açúcar, o tempo inteiro, com grandes probabilidades de problemas. Então a ideia é simples, sujou, limpou. Quantas vezes por dia? Não sei. Isso aí, bacana. E daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre a questão dos alimentos que podem prejudicar também a saúde bucal. Mais uma vez saudando você de Cachoeira, Itapemirim, sul do estado, que nos acompanha a partir de hoje, na nossa expansão de rede. Você da Grande Vitória, obrigado pelo carinho, pela audiência. Você também que participa pelo WhatsApp no 996224547, você no Facebook e na Sim FM 106.1. Mais uma vez, vamos para o intervalo com imagens do trânsito aqui em Linhares. Bate-papo das 6, volta daqui a pouquinho para o último bloco. De volta com o nosso bate-papo das 6, claro, você participando e, claro, acompanhando e aprendendo muito. Hoje o tema saúde bucal com o doutor Itamar Teixeira e também o doutor Leandro de Souza. Doutor Leandro, vou começar pelo enxaguante bucal para chegar até alimentos que podem prejudicar também a nossa boca, os nossos dentes. Enxaguante bucal é uma boa, eu posso usar? Tem gente usando enxaguante sem escovar o dente, para um paliativo, vamos colocar assim. Fala um pouquinho. Eu sempre indico, eu acho que é excelente. Mas como tudo na vida da gente, a gente tem que entender o porquê da gente fazer o uso desse produto. O que não pode acontecer é você usar o enxaguante como um meio de limpeza dos dentes. Como eu já disse no começo, a limpeza dos dentes ela é mecânica, ela é escova e fio dental. Eu dou um exemplo para os meus pacientes no consultório, lógico que a gente não vai falar muita coisa técnica, porque às vezes os pacientes não entendem, mas a minha comparação com os pacientes é simples. O enxaguante bucal é como se fosse um perfume. Então, se eu estiver sujo, cheguei em casa suado, estou sujo, eu não vou passar um perfume para ficar limpo. Não vai dar vou certo. Tomar o meu banho, depois do banho, estou limpo, Legal. Aí sim a gente faz um bochecho. Então é interessante, controle bacteriano, ele ajuda em muita coisa na boca, mas ele não pode ser, porque é muito prático. O que a gente percebe no dia a dia é que as pessoas chegam em casa, tô atrasado, tenho que voltar para o trabalho. Aí vai lá, come, faz a refeição e bochecho. Aquilo não vai fazer uma limpeza adequada dos dentes. É o gran finale, podemos falar, depois da escovação, uma boa escovação. Bem depois. Depois de limpo. Doutor Itamar, os cuidados que devemos ter com a língua também. Tem gente que só escova os dentes e esquece da danada da língua, que a gente usa tanto ao longo do dia, ao longo da vida, né, doutor? Pois é. A língua, a bochecha, né, o céu da boca, né, o cantinho entre a bochecha e os dentes, né, essa área fica com muito resíduo. Não é só o resíduo alimentar, mas a proliferação de bactérias nesses lugares. A língua, todo mundo sabe, ela é áspera. E toda superfície áspera vai ter mais resíduo do que uma superfície lisa. Então, se eu escovei meus dentes, mas mantenho a minha língua suja, aquela sujeira, aquela bactéria que está lá na língua, ela vai depois em cima dos meus dentes. Então não adiantou nada. É como você limpar a sua casa, limpar só o meio e deixar os cantos sujos, daqui a pouco aquela sujeira dos cantos vem por meio. Então isso é uma lógica. Então quando fizer a higiene, eu falo que não é higiene, a gente tem que fazer faxina na boca. A gente tem que limpar todos os cantos, não pode deixar cantinho. Porque se deixou no cantinho, vai depois repovoar cantos que você limpou, né? E a escovação deve ser demorada, com calma, com atenção, concentração, até isso. Porque tem gente que... Com banho, se banho você faz isso com atenção, demorado, lava todos os cantinhos, não é? Por que você não faz isso na boca? Por que a boca tem que ser 2 passadas para lá e para cá e tchau? E a frente ainda, né? Muitos só fazem a frente achando que está ok.
como se toda aquela sujeira lá de trás não viesse para frente. E hoje nós temos um agravante de paciente com refluxo, né? Que é o paciente que tem refluxo, que é o paciente que fica, deita, e aquele suco gástrico que deveria ficar ali, ele vem povoar a boca, que é mais um agravante ainda, acidifica, não é? Bactéria gosta de área ácida, ela não gosta de ambiente básico, então vai crescer muito mais ainda, né? E o interessante nesse tema ainda, como a gente tem alguns hábitos culturais. Então, por exemplo, a maioria dos pacientes chegam no consultório e fala assim: doutor Leandro, eu tenho que escovar o dente 3 vezes ao dia. Então ele é de manhã, de tarde e de noite. Aí a pessoa acorda com a boca limpa. Teoricamente, ela dormiu com a boca limpa, ela acordou com a boca limpa. O que ela faz? Escova o dente com a boca limpa, para tirar a litose. Se você fizesse um bochecho com água, já sairia aquele bafinho de quando você acorda. Aí você vai tomar seu café. Você toma o seu café, após o café, aí sim você faz a sua higiene. Vou te dar outro exemplo. Às vezes a gente está com alguns amigos, a época que não era pandemia, que a gente se reunia, a pessoa chegava em casa, estava uma turma, vamos sair. Ele toma um banho e escova o dente, pega uma coisa e sai comendo. Não faz sentido. Dou outro exemplo, a escovação antes de dormir. As pessoas chegam em casa 6 horas do trabalho, 6h30, fazem uma refeição e aí acham que o que interessa é limpar na hora de dormir. Mas ela limpou 6 horas e vai dormir 11 horas da noite. Ela passou 5 horas com os dentes sujos. Nossa. Então a orientação é: esqueçam o de manhã, de tarde, de noite, limpem após sujar. Bacana. Tem mais um vídeo aí, a produção me alertou também. Ah, tá bom. Então tá legal. Vamos seguir aqui. Tem pergunta chegando: escova macia ou mais dura? Sempre macia. Quanto mais macia, melhor. Na realidade, a gente tem que imaginar vários aspectos. Primeiro, a gente precisa de uma escova macia, de preferência que ela tenha uma cabeça pequena, para que a gente consiga chegar na extremidade dos últimos dentes lá. Tem o fator força. A gente fala para os pacientes: a gente não pode aplicar muita força. Só que é muito difícil você medir força. Certamente, o que é pouca força para você, Marcelo, é diferente do que é pouca força para uma mulher. Então, força é uma coisa muito subjetiva. Então, a gente indica escovas pequenas, cabos pequenos, para que a gente tenha o controle de força. A minha orientação para os meus pacientes: que evitem pegar numa empunhadura onde você pegue com a mão fechada. Então, eu oriento ponta dos dedos para você pegar essa escova, porque você faz menos força, mas evitem escovas duras. Se a gente associar com isso, após a ingestão, normalmente a gente tem um pH mais ácido, a boca ela está mais ácida. A gente tem vinagre, tem sucos, tem refrigerantes. Se eu tenho uma boca mais ácida, se eu coloco muita força e se eu ainda tenho uma escova grande ou dura, o prejuízo à estrutura do nosso dente é muito maior. Bacana. Agora uma pergunta também, a gente já vai se encaminhando para o nosso final do bate-papo das 6. Algum alimento é vilão? Tem muita gente que fala, eu tomo limão em jejum, mas aí um dia eu vi acho um cientista, enfim, quem estava dando entrevista, mas eu tomo com canudinho para não deixar que esse limão com água não toque nos meus dentes, porque prejudica. Ele está certo? Itamar, por favor. E o café também, depois eu ia perguntar. Bom, de fato, sim. Se esse ácido perdurasse por o dia inteiro na boca. Mas ele vai durar por quanto? A saliva, nós salivamos o tempo inteiro. Então, aquela saliva também produzida ali vai lavar aquele ácido ali. O que ele não pode deixar resíduo que bactéria gosta para proliferar. Bactéria gosta de comer resíduo de alimento. Se isso for resíduo, tem que ser escovado. Senão, não vai ser o canudinho que vai impedir esse ácido piorar. Não vai ser o ácido em si. O problema é se ele chupar limão o dia inteiro. Aí sim, vai descalcificar o dente. Mas se ele fizer isso, tomar um suco e depois fizer a higiene, porque esse suco tem açúcar, porque, né? Aí sim ele precisa fazer uma escovação. O Dr. Leandro falou muito bem, seja líquido ou sólido, o alimento ele precisa ser removido. Não dá para ter resíduo alimentar na cavidade bucal, porque a bactéria vai proliferar de qualquer forma. E essa acidez, ela precisa ser muito identificada também. Cada paciente reage de uma forma. A gente percebe no dia a dia do consultório pacientes que têm uma higiene que não é a melhor e o paciente não tem problema.
A gente percebe outros pacientes que os pacientes estão sempre no consultório, os pacientes têm uma boa higiene e mesmo assim alguns problemas recorrentes acontecem. Então a gente precisa individualizar cada caso. Então qual é a frequência que esse paciente ingere esse limão, por exemplo? O que ele faz após essa ingestão? Quanto tempo depois? Então algumas combinações são importantes. Então se a gente pensar, por exemplo, ele faz a ingestão, ele bebe esses extrato de limão, e imediatamente após ele usa uma escova dura com muita força. É uma combinação que realmente ela é explosiva. Desastrosa. Então a gente tem que entender qual é a realidade de cada paciente. Existem alguns pacientes com retrações gengivais, são aqueles pacientes onde eles têm uma perda de volume gengival que expõe uma área que não tem esmalte, que é a raiz do dente. Normalmente essa área, quando você tem um excesso de acidez, ela é mais sensível. Mas a culpa não necessariamente é do limão. Essa sensibilidade, ela está manifestando, ela está ali para que as pessoas busquem a causa do problema. Qual foi a causa dessa retração? Será que existem outros fatores associados? E aí é o dentista que vai fazer essa avaliação. Bacana. Lembrar dessa individualização de caso, por exemplo, o acamado. Lembremos que hoje temos muito paciente acamado, idoso, acamado. Ele vai ter também esse refluxo aumentado porque ele está mais tempo deitado, então ele vai ter mais acidez bucal, inclusive do trato gastrointestinal, né? Suco gástrico vai parar na boca. Então temos que individualizar sim. Cada caso um caso. Lógico. Que criança é, que adulto é, que adolescente é. Tem adolescente que é o tempo inteiro mastigando. O que adianta ele escovar 3 vezes, 5, 10? Ele tem que educar aquilo. Né? São processos que ele precisa repensar. Muito bom. Gente, tá acabando. Que programa, que bacana. Eu acho que é uma prestação de serviço para a população, para quem acompanhou, aprendeu. Eu aprendi um montão hoje. Quem está em casa também aprendeu. E a gente realmente deve ter cuidado com os nossos dentes. A prevenção é fundamental. Doutor Itamar, mais uma vez, obrigado pela participação. Sucesso sempre. E portas aqui na Rede Sim sempre abertas. Eu que agradeço, Marcelo. Sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Doutor Leandro Souza, obrigado mais uma vez. Sempre que a gente puder, aí a gente quer contar com você também. Nas sugestões de pauta, nas temáticas, e a TV Sim está aqui para ajudar a população a prestar serviço e informar. Obrigado, boa noite. Obrigado, Marcelo, eu que agradeço. Na realidade, o nosso objetivo realmente é orientar a população. Nós, dentistas, somos promotores de saúde. O dentista ele é fundamental para a manutenção da saúde das pessoas. E assim a gente quer contribuir para cada cidadão linharense. Bacana demais. Gente, o Bate-Papo das 6 de hoje, então, fica por aqui. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Você que esteve com a gente na Sim FM, também nas nossas redes sociais. Saudando você de Cachoeiro e Sul do Estado, agora também nos acompanhando no nosso plano de expansão. Um forte abraço, lembrando, domingo tem a reprise. Boa noite, daqui a pouquinho eu chego com o Sim Notícias. Forte abraço. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país.
Pagoto, corretora de seguros e consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.